sejam bem-vindos a mais um Resenha COP. Eu sou Renata Carneiro, presidente da Cooperativa de Profissionais de Saúde, Coptec, e coordenadora do Comitê de Gênero Dona Teresita. Estou aqui hoje junto com a Thalia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalia Mendonça, eu sou do Sistema CBRJ, trabalho na parte de comunicação como assistente de comunicação e marketing. Hoje estamos aqui para fazer um videocast Resenha COP especial do Dia Internacional da Mulher. Estamos com duas convidadas muito especiais, advogadas, cooperativistas de carteirinha, a Aline Marques, que é a nossa assessora jurídica no Sistema CBRJ. Se apresentar um pouco para a gente, Aline, falar um pouco da sua trajetória. Claro. Então, eu cheguei há pouco tempo no sistema OCB, mas já trabalhei para cooperativas antes, né? Sou especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, com especialização em Relações Sindicais também e Trabalhistas. Também estamos aqui hoje, gente, com a Ana Luísa Lima, que é a cooperativista de carteirinha, trabalha mais de uma década, que eu fiquei sabendo, com o cooperativismo. Quer se apresentar também? Conta um pouco pra gente. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Lima, sou advogada, cooperativista há muitos anos. Já tive a oportunidade de trabalhar com o sistema por muito tempo. E é um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto que é tão caro para todas as mulheres. Hoje, em especial, que a gente vai estar falando sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente vai tentar começar aqui com um quebra-gelo, né? Perguntar para vocês que filme, série ou livro que vocês viram, Renata, Aline, Ana Luísa, que fale sobre a história da mulher ou que seja produzido por mulheres, né? A gente sabe que é tão difícil a gente encontrar essa representatividade. Eu queria trazer esse quebra-gelo para vocês. Posso começar? Pode, com certeza. Como a gente conversou aqui nos bastidores, eu vi nesse final de semana A Empregada, né? Que é um filme em que ressalta bastante essa violência psicológica e física, né? Mas também tem outros filmes que também ressaltam essa questão da mulher. A própria série famosíssima, né, que tá mega famosa agora, Bridgerton, né, também é uma série em que ressalta os relacionamentos femininos, né, as histórias, então tem bastante envolvimento, né, das mulheres, enfim, e que sai um pouco dessa violência que a gente está falando aqui, mas que também é produzido e dirigido por mulheres. Exatamente. Eu também assisti recentemente, né, até para contribuir aqui, um filme muito interessante que até ressalta um pouco um dado que eu trouxe aqui pra gente debater, que se chama A Melhor Mãe do Mundo, né, um filme brasileiro, tá na Netflix. E aí eu fui assistir esse filme porque eu achei bem interessante a sinopse, e aí quando eu vi eu fiquei muito impactada, porque fala muito sobre essa violência física, psicológica e principalmente como ela acontece no ambiente doméstico, né. E eu trouxe um dado aqui pra gente até iniciar o nosso debate acerca do tema principal da nossa conversa, que é sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher, que é que no 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maior parte das violências contra as mulheres acontece em ambiente doméstico, né? E aí eu queria trazer para vocês também poderem falar um pouco sobre isso, né? Por que cerca de 64% dessas violências são em âmbito doméstico, né? Por que acontece que isso continua acontecendo tanto? E por que né, dentro de casa, onde a gente deveria se sentir segura, né, a gente acaba sendo perpassada dessa forma, né? O que vocês poderiam contribuir com esse debate sobre? A gente tem uma questão, que ela é uma questão bastante cultural com relação à violência de gênero, né? Que ela vem de uma educação de muitos e muitos anos, pautada no em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, o ambiente doméstico, ele é o ambiente mais privado por excelência, né? Então, assim, dificilmente, se você escuta uma discussão entre vizinhos, isso agora tem melhorado bastante. Mas ainda é uma questão muito sensível perpassar, entrar na intimidade do outro. E aí isso torna o ambiente, que deveria ser um ambiente seguro, um ambiente seguro também para que um agressor ou um agressor em potencial se sinta livre pela ausência de testemunhas, né? Verdade. Acaba que é um ambiente privado em que o agressor fica mais confortável, né? Assim, recentemente, eu acredito que vocês tenham visto, uma mulher, ela foi agredida dentro do elevador pelo namorado, e ela conseguiu sair, mas o porteiro, ela pediu socorro ao porteiro e o porteiro não ajudou, né? Claro, a gente está falando aqui de um prédio, né, de classe média alta, né? Eu não sei se isso
também foi levado em consideração para que ele não tivesse tomado uma atitude. Então, assim, essa questão entre briga de marido e mulher, ninguém mente a colher, eu acho que essa cultura, esse ditado popular, a gente precisa acabar com ele, né? Precisa ser diferente, porque sim, a gente tem que meter a colher, sim. Se você tá ouvindo um grito de socorro, você simplesmente vai fingir que você não tá ouvindo? Exatamente. E a gente tem uma questão ligada ao crédito que se dá a essas vítimas também, né? Porque se você está num ambiente absolutamente fechado e privado, existe uma margem para dúvida mas será que isso é realmente verdadeiro, né? Sim, e sem contar também que é uma questão, claro, cultural, né? E também, às vezes, talvez o porteiro, né, tá num convívio que para ele isso é normal. Não vou ficar aqui quietinho, não vou me meter nisso aí, posso me prejudicar no meu trabalho, fica ali. E quando você vê também num ambiente domiciliar, o que mais, assim, a gente acaba percebendo é que essas mulheres acham que é normal, vai normalizando a violência. E eu acredito que nenhuma violência começa, assim, hoje ele foi violento pela primeira vez, né? Começa aos pouquinhos. E aí, com essas doses ali, vai aumentando e quando vê, toma uma proporção que aí, às vezes, o vizinho vai ter que realmente meter a colher, o amigo vai ter que meter a colher, o colega de trabalho, enfim. Então, é aí que a gente tem que continuar criando esses laços, essas redes, até mesmo para poder ter esse diálogo, conversar, trocar essa figurinha ali com o amigo, com a mãe, com o irmão, né? Se sentir, a gente também está preparado para acolher para essas situações, porque às vezes a gente também não está preparado, não sabe o próximo passo, né? Ainda mais quando a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está num lugar que todo mundo já se vê como violento. Então, tem medo de quem é que está brigando, com quem que ele está brigando, quem é essa pessoa. Então, será que isso vai vir para mim, vai voltar para mim depois? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Fortalecer essa comunicação, essas informações, como a gente se protege, para poder também ajudar aquele que está precisando. Aproveitar o gancho aqui que a Renata trouxe também para perguntar, né, para vocês entendendo assim, essa questão da violência, né, contribui de alguma forma, né, quais sinais que vocês acreditam que muitas vezes a gente acaba, né, sendo disfarçado pelo dia a dia, que a gente acaba ignorando, mas que a gente tem que se ater, tem que observar como sinais que podem surgir ali para gerar essa violência, principalmente contra a mulher, tanto no ambiente doméstico, mas também até em outros ambientes que a gente sabe que acontece. O que vocês pensam que seriam esses sinais que às vezes a gente não percebe na hora, assim? Os sinais, eles são o primeiro caminho, foi bem como a Renata falou, né? Nenhum agressor, ele entra num relacionamento sendo agressor, né? Ninguém casa e diz assim, vou te dar 3 tapas na cara e nós vamos casar. Então é uma água que ela corre entre pedras, é uma coisa muito sutil, que vai moldando, vai modificando o comportamento daquela vítima que é frequentemente abusada, minando a autoestima, minando as relações sociais. Então, acho que são essas red flags, né? O incômodo, o senso de sobrevivência, ele é um instinto que ele é muito pessoal, todos nós temos. Então, é a observância dessa sensação de desconforto. Não naturalizar o desconforto, né? Se existe um parceiro ou uma pessoa no seu ambiente de trabalho, porque a gente está tratando de violência doméstica, mas a violência de gênero, ela alcança todos os lugares da sociedade, né? É isso. Aquele desconforto, ele tem que ser observado. E exatamente isso, compartilhado com outras mulheres e especialmente com autoridades. Não naturalizar o pequeno desconforto. Porque a tendência é que esse pequeno desconforto se torne uma dose diária de desconforto, que vai culminar numa situação dessa. Sim. De uma pessoa agredida num elevador, né? Sim, eu acho que a invalidação, né? Você tá maluca? Não falei isso, né? Ou um controle exagerado do homem, você tá onde? Mas você tá fazendo o quê? Né? Ou até mesmo uma privação de contato com os seus amigos, com os seus familiares. A gente sabe que tudo isso acontece, como a gente está falando, no ambiente privado, né? Salvo engano, nesse filme que você falou, A Mulher Arrumando o Mundo, né? Ela chega aí na delegacia e ela é invalidada, né?
Sim, toda a situação que ela tá ali vivenciando. Né? Exatamente. É uma situação que era muito precarizada. E aí também a gente entra num outro âmbito que vai para além, né? Tem questões de raça, né? Então, assim, questões sociais. Então, entra num âmbito que às vezes, mesmo que você peça ajuda, pode ser que as pessoas, pela posição em que você está na sociedade, não vão entender que realmente você está sendo honesta ou que você está... E eu acho que essa é uma grande questão, que acho que muitas pessoas, quando teve a Lei Maria da Penha, criticavam muito a Lei Maria da Penha, justamente porque elas achavam assim, vou chegar lá, vou falar alguma coisa, ninguém vai me atender, né? A maior parte dos policiais vão ser homens, quem é que vai entender as minhas dores, né? Quem é que vai realmente me acolher quando eu estiver ali falando? E aí até perguntar para vocês, porque teve atualização, né, da lei do feminicídio, a lei Maria da Penha também, que vocês podem trazer para contribuir em relação a isso, né, porque eu acho que é interessante aí também para quem tá nos ouvindo. Eu acho que as DEANs, né, as delegacias das mulheres, elas foram muito importantes para que elas ficassem mais confortáveis, né? Sim. No falar, né? Não que isso, eu tenho certeza que não é simples, né? É muito difícil a gente chegar lá e falar, né? Ninguém escolhe, né, passar por uma condição dessa. Mas, assim, falando da atualização da lei, eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que o feminicídio é um crime contra a mulher, né? E no caso da Maria da Penha, eu posso ter uma relação de afeto. Então, isso pode ser o meu irmão, pode ser o meu pai, né? E eu acho que nem todas as pessoas sabem disso, consideram que isso é simplesmente uma relação amorosa e não uma unidade familiar, como é considerada no caso da Lei Maria da Penha. E eu achei muito importante o aumento da pena, que houve o aumento da pena com essa atualização no caso do feminicídio de 20 para 40 anos, porque alguns homens acham que nada vai acontecer, né? Eu vou ser preso ali e daqui a pouco eu tô na rua, né? Não é nada demais, normaliza a violência. E esse número, eu ainda acho que ele é um número muito mascarado, porque assim, alguns feminicídios, eles são registrados como homicídios, né? E não como feminicídios. Né? Porque antes o feminicídio era um agravante, né? do homicídio. Hoje não. Hoje isso também é uma alteração da lei, né? E aí hoje não. Isso é feminicídio, né? É um crime contra a mulher. Isso também é um ganho muito grande. Porque se a gente for considerar alguns assassinatos que aconteceram antes da lei, as penas são muito menores. Com certeza você não vai lembrar, porque você é muito nova. Mas, por exemplo, o Sérgio Narras, né? Ele assassinou a mulher dele dentro de casa e ele foi preso 23 anos depois, na Bahia. E ele estava, por acaso, no hotel onde ele passou a lua de mel com a mulher dele. Né? Então, quase prescrevendo, né? Então, assim, muito, muito complicado essas coisas. Claro, ainda que somos advogados, mas sabemos que podemos utilizar de muitos recursos, né? Para retardar essa prisão, e foi exatamente o que ele conseguiu fazer, né? Pois é. Até passando assim, até perguntar pra vocês, porque pensando nessa questão das medidas protetivas, né? A gente vê a lei como assim, não, vou só lá quando acontecer, né? Então, acho que é até importante a gente também se questionar sobre as medidas protetivas para que isso não aconteça, né? O que nós podemos fazer enquanto sociedade, para que a gente não chegue a esse ponto. E também o que os homens podem fazer, né? Para que não ser agressivos, por favor, né? Não ser violentos, vamos tentar melhorar, por favor. Estamos agradecidas. Por favor, melhore. Por favor, melhore. Mas, de modo geral, até enquanto governo, até pensando também numa lógica cooperativista, né? O que nós, sociedade, comunidade, podemos fazer, pensando nas medidas protetivas, né? Para as mulheres que ou estejam passando ou que estejam naquele início, sabe? Quando tá começando a ver os red flags ali, e aí, tipo, fala com alguém, mas não sabe aonde ir, não sabe o que fazer, não sabe para quem pedir ajuda, não sabe exatamente como se proteger, né? Como que as medidas protetivas poderiam melhorar e o que a gente tem hoje de medida protetiva, né, no nosso governo para poder auxiliar, de fato, essas mulheres. Então, a gente tem, são pontos bastante sensíveis que são trazidos por essas alterações, porque o feminicídio veio como uma figura, na verdade, ele é ela é uma qualificadora de um crime que já é conhecido de homicídio.
Mas trouxe a ideia de tipificação específica de uma violência de gênero. Então, é importante que a gente entenda sempre também que o fato de uma mulher morrer não é um feminicídio. Ele é uma violência de gênero. Então, uma mulher foi assaltada, um roubo seguido de morte, segue sendo um latrocínio. Ou um homicídio de uma mulher, segue sendo um homicídio. Por que isso é importante, né? Assim como as atualizações da Maria da Penha. É porque ele é um entendimento de que isso é, de fato, um retorno social, legislativo, de um reconhecimento de que essa violência de gênero existe, que ela não é mais ignorada. Então a gente sai, com perfeita memória, né, do Sérgio Narras, porque assim, a gente até um passado muito recente, a gente tinha na jurisprudência a figura da legítima defesa da honra do homem, que era praticamente uma autorização, não era uma lei, mas era um reconhecimento do judiciário que um homem podia matar uma mulher para defender o quê? A honra a dele. sua honra. Né? Me traiu, eu posso bater em você e te matar porque você me traiu. É isso. Também. Então, assim, quando a gente tem um aumento de pena desse considerável, né? Porque um homicídio simples, a pena é muito menor do que a do feminicídio, o que a sociedade está dizendo? Estamos plantando uma semente para colher os frutos do reconhecimento de que essa violência existe, né? Como é o caso da própria construção da Lei Maria da Penha, que precisou a Maria da Penha, que intitula a lei, comer o pão que o diabo amassou, para que fosse reconhecido assim, as autoridades estão falhando com as mulheres enquanto sociedade, né? E aí a gente fala das medidas protetivas, que são o principal gargalo, né? O que falta para Maria da Penha ser uma lei efetiva, né? O que a gente pode fazer enquanto sociedade? Aí a gente teve agora dia 4 de fevereiro, tem 5 dias, que foi publicado no Diário Oficial, é uma notícia incrível para todas as mulheres, eu acho que para a gente enquanto Brasil, né? Que é o pacto entre poderes para enfrentamento do feminicídio. O que é isso? No dia 4 que publicou. Os 3 poderes da nossa República, Executivo, Legislativo e Judiciário, fizeram um pacto devidamente formalizado, dizendo nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar essa violência de gênero. E o que o pacto traz? Exatamente o quê? Vamos fazer essas medidas que já existem funcionarem. É um compromisso entre o Legislativo, o Executivo, que tem muito pouca ingerência nisso, na verdade, mas especialmente o Judiciário e esferas, né? As polícias judiciárias, de dizer o seguinte, nós agora precisamos defender as nossas mulheres. Então, todas essas medidas protetivas que já existem, elas precisam ter efetividade como uma resposta de segurança para a sociedade. Eu penso que é nesse sentido. Algo que a gente pode fazer como sociedade. Primeiro, cobrar nossos políticos e cobrar as autoridades, né? Nós, como advogadas, sabemos a dificuldade que é colocar em juízo a defesa de qualquer mulher. Então, é um papel social de mulheres e homens tornar a sociedade mais segura para nós todas. Verdade. Assim, para vocês terem noção, a condenação do Sérgio Narras foi de 7 anos. E a gente está falando aqui de uma alteração da lei de 20 a 40. Né? É uma diferença muito grande. Muito grande. Né? E eu acho que essa patrulha da Maria da Penha, que, por exemplo, eu não sei se todo mundo vê, mas eu posso dizer que funciona, porque eu vejo na minha rua, às vezes, um carro sempre no mesmo lugar. Com certeza esse cidadão deve estar ali em todo momento perturbando essa mulher, porque eu já vi mais de uma vez no mesmo lugar. Então, assim, isso é muito difícil. Eu acho que o que fazer é o que a Ana falou no início, é muito cultural. Então, assim, mulheres, eduquem seus filhos, né? Porque crianças, elas... Né? Exatamente, porque as crianças, elas reproduzem o que elas veem, o que elas ouvem, né? A gente não pode achar normal uma criança falar alguma coisa para uma outra menina, né, estranha, como se fosse um adulto. Isso não é normal, isso é porque ele ouviu em casa, né, alguma coisa assim, ouviu algum tipo de atitude dessa forma. Então eu acho que o cultural tá muito
muito não só nisso, né, das mulheres, mas também o do não normatizar tudo isso, porque a gente também precisa cuidar dessas crianças e desses adolescentes que quando não sofrem, porque existem homens que além do feminicídio ainda né, cometem um assassinato com os filhos, ou até para ferir essa mulher antes de matá-la, enfim, são coisas assim, cada brutalidade e não importa se é teu marido, né, agora como essa menina Tainara, que foi arrastada por mais de 1 quilômetro, ela era um ex-ficante, então assim, a gente é obrigada a ficar com alguém, eu sou obrigada a ficar com você, né? Eu não posso, eu tenho que me interessar por você porque você quer que eu fique interessada por você, mas como pode uma coisa dessa, né? São crimes assim muito revoltantes, assim, no caso da Tainara em especial, eu confesso que eu fiquei bem tocada, porque assim, ela foi muito guerreira, porque assim, ela ter continuado viva depois de tudo que ela passou, realmente é bem complicado, bem complicado. Hoje, né, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, até mesmo, né, para a cooperativa ali, porque nossa cooperativa, boa parte mulheres, a gente só tem 2 homens na cooperativa, eu acho que agora só tem 1, né, então a gente busca bastante informação sobre isso, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba lidando com algumas situações com as cooperadas. Então a gente tem que estar ali, tem que orientar, tem que passar alguma informação, falar, olha, cuidado, isso aqui, vai para tal caminho, procura isso. Então a cooperativa, ela acaba fazendo um papel ali de apoio para essas mulheres, né? Eu falo pela nossa porque nosso grupo maior a nossa fala para mulheres. E aí, fazendo uma pesquisa sobre alguns temas, né? Algumas leis, alguns apoios que a gente tem contra a violência e que nós não sabemos. Ou se sabe, assim, em casos específicos, né? Por exemplo, tem o Não é Não, né? Tem a da Maria da Penha, muita gente também banaliza ela, acha, não vai resolver. Então, por exemplo, você falou da patrulha, será que resolve? Não sei. Então, também não sabe dessa informação, né? O vizinho não sabe que ele pode denunciar e sem ser identificado, né? Pode ir lá falar, olha, tá acontecendo isso ali, tô achando que tá um movimento meio estranho, é melhor dar uma olhada. E eles vão sim, eles dão uma olhada. Eu tive, em um momento, eu estava realmente num passeio e eu vi eles indo ali no local, vendo, estava tudo bem. Acabou levando o marido junto, enfim, né? Viu que estava um pouquinho além, mas a gente sabe que tem sim que funciona. O que eu vejo, eu sempre falo muito da questão de informação, porque quando você vai parar com essa mulher e vai conversar, olha, tem isso que te apoia, você tem que buscar esses órgãos aqui, também às vezes tem filhos, olha, tem o conselho tutelar, ok, vai lá, vai te ajudar, porque também você tem um filho, vai dar um suporte ali a mais, mas a maioria não sabe, né? E também, às vezes, não sabe nem que tem no bairro, ou que tem naquela cidade próxima, não sabe. Então, talvez ter um guia ali, né? Eu acompanho alguns canais que falam sobre, e eles colocam, né? Olha, busca tal canal para você ver qual é a ADA que tem próximo, entender mais quem é que vai te atender, ou até mesmo em caso de uma violência, né, sexual, enfim. Quem você procura na saúde, como que vai ser a sua orientação, como que você vai proceder daqui para frente, como vai identificar. Então, às vezes a gente não sabe, né? Muitas mulheres ficam perdidas e com vergonha, porque ninguém escolhe passar por isso, e por isso acaba se retraindo, né? Vou guardar essa informação para mim e depois a gente vê o que vai dar lá na frente. Amanhã ele vai estar mais calmo. Mas esse é o grande gancho do abusador, do violento, né? Porque é exatamente nessa vergonha e nessa solidão. A mulher abusada, e aí a gente está falando de todos os abusos, né, que são reconhecidos, seja a violência física em si, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, que está lá presente na Lei da Maria da Penha, e ela é muito pouco comentada. Esse é o lugar de conforto do abusador. Por quê? Primeiro, a falta de educação, e aí a gente trata de educação nesse sentido como o seguinte: a gente tem uma tendência a achar que educação é o que a mãe fornece a um filho pequeno, ou que a escola fornece, né, aos alunos.
a educação ela é um fenômeno social. Na realidade, a educação é isso que a gente está fazendo agora com esse bate-papo. Né? Se você tem uma lei e você tem um aplicador que não foi educado a aplicar aquela lei, você tem medidas protetivas que são inúteis, que se tornam o quê? Desacreditadas pela sociedade. Né? E a mulher abusada, ela é solitária. Às vezes ela procura a família e a própria mãe, ou o líder religioso, seja de qual for a religião, ou um colega de trabalho fala, deixa isso pra lá, porque isso não vai dar em nada. Então a educação social, ela vem exatamente nesse sentido, né? São as pequenas coisas. Procure coletivos de mulheres que passam pela mesma situação para você não se sentir tão só, né? Procure autoridade, você tem essas medidas. E aí é nesse ponto que o nosso acolhimento, não só nosso como mulheres, né? E como mulheres que de alguma forma já tiveram acesso a esse tipo de educação, né? Já fomos educadas a entender o que é uma violência, a compartilhar isso também. E nesse ponto as cooperativas, elas são um baita instrumento, porque são o que? Né? As sociedades que têm a característica da democracia e da educação. A gente só evolui nesse sentido se a gente começar realmente uma educação no sentido clássico, né? De mães educando seus filhos a não serem machistas, educando as suas filhas a entenderem o que é uma violência, mas uma educação social, né? De que não importa qual é a sua crença religiosa, ou se você é conservador ou liberal, ou qual é a sua ideia de política partidária. A violência ela não é aceitável em nenhuma forma que você escolha viver como mulher. E eu acho importante também, como a Renata está dizendo, a gente observar esses colaboradores, porque eu vou dar um exemplo do que eu passei. Eu trabalhava num lugar, uma empresa terceirizada, era a copeira, e ela sempre foi super animada. Teve um dia que ela estava de casaco. No primeiro momento eu não achei tão, assim, frio, né, ar-condicionado. Eu perguntei, tá tudo bem? Ela estava na copa, bebendo água. Ela falou, tá. Não me convenceu. Eu perguntei de novo. Quando eu perguntei de novo, ela puxou o casaco, né? E me mostrou as marcas, né? Nos braços, que ela tinha sido agredida pelo então marido, naquele momento. Então, assim, esse olhar de cuidado também é importante, porque às vezes se eu tivesse falado, ela falou que tá tudo bem, então eu vou virar minhas costas e vou embora. Mas não, você precisa observar ali, porque isso prejudica a atividade da pessoa. E às vezes se você acha que aquela pessoa não tá rendendo muito, mas a gente não sabe o que ela tá passando. Às vezes ela tá passando por uma violência psicológica ou uma violência patrimonial. Eu acho muito importante que algumas pessoas públicas tem se manifestado nesse sentido, né, para todo mundo entender que não tem a ver, não é só, né, uma questão social boa ou ruim, né? Eu até dei de exemplo a Ana, a Nayara Azevedo, a Ana Hickman, foram pessoas que se manifestaram sobre essa violência aí, né, de patrimonial, que pode ser restritiva, que pode ser ou não, enfim. Né? Então a gente precisa observar esse tipo de coisa que às vezes você acha que deixa passar, é nada, ele tá nervoso hoje, amanhã ele vai estar diferente, aí ele chega com um buquê de flores, né? Eu acho que também, pelo que você comentou, até pela postura que você teve, né, com a pessoa que trabalhava com você, acho que falta muito também a gente ter o estimular a sororidade feminina. No ambiente de trabalho, a gente sabe, é muito competitivo. Então, muitas vezes, a competição que a gente tem, até por uma questão de estrutura, né, de uma cultura machista, onde você tem que competir com a outra, onde você tem que ser mais bonita, onde você tem que ser melhor. E nesses casos, é muito bom você ter esse apoio, né? O apoio da sua amiga, o apoio da sua mãe, o apoio de alguém, às vezes até do trabalho, que talvez esteja ali olhando, e aí, tipo, tá percebendo que você tá diferente. E isso
tanto para questões psicológicas, como para outras questões também. Então, eu acho que é muito esse incentivo que talvez até falte um pouco na gente, né? De entender que a sororidade feminina é muito importante. Nesses momentos em que a gente está passando por muitas dificuldades, é muito importante. Então, acho que é muito isso. A sua fala trouxe isso para mim, né? Eu me recordei. E aí, até para agora a gente ter um gancho também para falar, a gente está chegando quase no final. E aí, para entender um pouquinho mais, está falando do Dia Internacional da Mulher, né? Que a gente está falando muito sobre essas mudanças que estão acontecendo e que mudanças que a gente ainda acredita que podem acontecer, né? Estruturalmente, não só na nossa sociedade, mas também até em empresas, né? No cooperativismo, no mundo em geral, para que o Dia Internacional da Mulher de fato seja um local, né? Um dia em que você entenda que realmente, nossa, a gente alcançou muitas mudanças, mas esse dia aqui, ele tá realmente fazendo acontecer todos esses dias, todas as nossas conquistas. Acho que é muito interessante, assim, a gente pensar sobre essas mudanças estruturais, como elas vêm acontecendo, e o que a gente ainda precisa mudar na sociedade, né? Então, estou trazendo aqui para vocês já como um encerramento, como que pode ser mais efetivo. Porque que adianta um dia só ser o Dia Internacional da Mulher, a gente recebeu uma rosa, a gente recebeu uma paçoquita, e depois ninguém mais falar sobre, né? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Eu acho que essa divulgação, como a Renata está falando, isso que estamos fazendo aqui é importante, né? Para incentivar essas mulheres a denunciar, e não só essas mulheres a denunciarem, né? Mas qualquer pessoa que veja, vou dar um exemplo, eu de vez em quando eu tô lá no TikTok, e aí eu vi uma gravação de um homem, do motorista de Uber, que ele falou assim, um homem entrou com a mulher discutindo no carro, e ele disse, aqui dentro, ela é minha passageira. Então, por favor, o senhor contenha-se. E o homem continuou falando, mas é minha mulher. E ele disse, aqui dentro ela é minha passageira. Então, ali ele pode ter evitado uma violência. Né? Então, assim, são detalhes muito sutis que às vezes a gente não percebe. Então, eu acho que isso é importante. É muito complicado porque a gente tem que esperar do outro, né? Porque não depende de mim, depende do outro. Né? E isso sempre fica mais difícil, né? Mas eu acho que com essa educação, não só quando a gente está falando de criança, mas é uma educação diária, né, massificada mesmo, né? Porque nós estamos no momento que ela tem que ser massificada, ela não tem como ela ser pontual, né? Não tem como ela ser só no Dia Internacional da Mulher. Até a Renata ia trazer pra gente, né, sobre o que a gente está no mês internacional da mulher, né? Então a gente tem uma programação do Comitê de Gênero. O Comitê de Gênero, no dia 12 de março, a gente vai estar tendo um evento lá no auditório da OCB, do Rio de Janeiro, e convidamos vocês para estarem lá. A gente vai estar abordando outros temas também, que são muito importantes. Esses temas a gente tenta trazer de uma forma leve, mas tem que ser falado. Embora ele não é agradável, né? Não é o que a gente queria estar falando, se não tivesse este problema acontecendo. Então, venho convidar vocês, também agradecer a presença das nossas convidadas e pedir também para vocês estar seguindo a nossa rede social, o Sistema OCB, e para continuar assistindo também o Resenha COP no YouTube. É isso, gente. Muito obrigada por estarem com a gente. Esse foi mais um episódio do Resenha COP, o videocast oficial do Sistema CBRJ. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!